Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula do tratamento infanto-juvenil da Casa Espírita Bezerra de Menezes. Com bastante alegria que a gente faz esse momento aí semanal de aprendizado de a nossa doutrina espírita voltada para a formação espiritual e ajuda moral às nossas crianças e os nossos jovens. Então, antes de iniciar a nossa aula, convido a todos a iniciar com uma oração. O Mestre Jesus, nosso querido e amado guia, a Ti agradecemos essa oportunidade do aprendizado que, através do Teu exemplo, nos mostrou o caminho certo a ser seguido. Rogamos a Deus que nos dê esclarecimento, que nos dê perseverança e forças para lutarmos sempre no caminho do bem. Conseguirmos influenciar as nossas crianças, nossos jovens, a ter boas atitudes, a praticar a caridade e colocar sempre acima de tudo as questões espirituais e não materiais. Obrigado e abençoe esse estudo e que assim seja. Então, meus amigos, a gente vai hoje dar continuidade à unidade 1, falando sobre a aula 3. E semana passada a gente comentou sobre a importância do passe e hoje a gente vai falar sobre a importância do culto do evangelho no lar. Então, como sempre, a gente sempre traz uma passagem de um livro para que a gente consiga ter um embasamento, né, sobre a importância do tema. Então, o livro de hoje é Os Mensageiros, falando do capítulo 35 e do 36. O autor é o André Luiz, psicografia de Chico Xavier. Os personagens, né, é a mãe, a Dona Isabel, viúva de Isadoro, e os filhos, Joaninha, Nelly, Marieta, Noemi e Joãozinho. E a atividade é o culto do Evangelho no lar na família de Isabel, da qual André Luiz teve a oportunidade de visualizar, de participar e tirar riquíssimos aprendizados em torno dessa situação. Então, vou fazer uma breve leitura e depois a gente dá continuidade à interpretação. Então, entre 18 e 19 horas, atingimos uma casa singela de bairro modesto. Nas primeiras horas da noite, Dona Isabel abandonou a agulha e convidou os filhinhos para o culto doméstico. Notando o interesse que lhe despertava as crianças, Aniceto explicou. Então, lembrando, né, que André Luiz, já desencarnado, nos traz como funciona o plano espiritual. E aí, junto com o seu guia, né, que é o Aniceto, né, o seu instrutor, ele acaba presenciando aqui no plano terrestre, né, uma cena importante, e aí ele vai descrever para nós. As meninas são entidades amigas de nosso lar, que vieram para o serviço espiritual e resgate necessário na Terra. O mesmo, porém, não acontece ao pequeno, que procede de região inferior. De fato, ele identificava perfeitamente a situação. O rapazola não se revestia de substância luminosa e atendia ao convite materno. Não como quem se alegra, mas como quem obedece. De fato, né, e aí com tamanha naturalidade se sentaram todos em torno da mesa, que compreendia e então compreendeu a antiguidade daquele abençoado costume familiar. A filha mais velha, que atendia por Joaninha, trazia cadernos de anotações e recortes de jornais. A viúva sentou-se à cabeceira e, após meditar breves instantes, recomendou à pequena Nelly, de 9 anos, fizesse a oração inicial do culto, pedindo a Jesus o esclarecimento espiritual. Todos os trabalhadores invisíveis sentaram-se respeitosos. Isidoro e alguns companheiros mais íntimos do casal permaneceram ao lado de Dona Isabel, sendo quase todos vistos e ouvidos por ela. Então, logo começou aquele serviço espiritual da família, as luzes ambientes se tornaram muito mais intensas. Profunda sensação de paz envolvia-me o coração. A pequena Nelly, em voz comovente, fez a prece. Dona Isabel pediu à filha mais velha lesse uma página instrutiva e consoladora. Em seguida,
um fato interessante do noticiário de uma jovem de bairro distante vítima de suicídio doloroso. O repórter levará característicos muito fortes. A leitora estava trêmula, sensibilizada. Assim que Joaninha terminou, Dona Isabel abriu o Novo Testamento, como se estivesse precedendo ao acaso. Mas, em verdade, eu via que Isidoro, do nosso plano, intervinha na operação, ajudando a focalizar o assunto da noite. Notei que a viúva de Isidoro entrara em profunda concentração por alguns momentos, como se estivesse absorvendo a luz que o rodeava. Em seguida, revelando extraordinária firmeza no olhar, iniciou o comentário. Desse modo, as crianças recebiam a lição de acordo com as possibilidades mediúnicas da palavra materna, enquanto a Ana Marieta, que parecia haver atingido aos 7 anos, aproveitando o momento da palavra livre, perguntou à mãezinha em tom comovedor: Mamãe, se Jesus é tão bom, por que estamos comendo só uma vez por dia aqui em casa? Na casa da Dona Fausta, eles fazem 2 refeições, almoçam e jantam. Nelly me contou que no tempo de papai também fazíamos assim, mas agora, por que será? A viúva esboçou sorriso algo triste e falou: Ora, Marieta, você vive muito impressionada com essa questão. Não devemos, filhinha, subordinar todos os pensamentos às necessidades do estômago. Há quanto tempo estamos tomando nossa refeição diária e gozando de boa saúde? Quanto benefício estaremos colhendo com essa frugalidade de alimentação? Observei, porém, que o menino não compartilhava aquele dilúvio de bênçãos. Entre Dona Isabel e as 4 filhinhas havia permuta constante de vibrações luminosas, como se estivessem identificadas no mesmo ideal e unidas numa só posição. Mas o rapazote permanecia espiritualmente distante, fechado num círculo de sombras. De quando em quando sorria irônico, insensível à significação do momento. Valendo-se da pausa mais longa, ele perguntou à genitora, menos respeitosamente: Mamãe, que entende a senhora por pobreza? Dona Isabel respondeu muito serena: Creio, meu filho, que a pobreza é uma das melhores oportunidades de elevação ao nosso alcance. Infelizmente, não posso concordar com a senhora. Até os garotos do jardim de infância pensam de modo contrário. Dona Isabel mudou a expressão fisionômica, assumiu a atitude de quem instrui com noção de responsabilidade e acentuou: Não estamos aqui num jardim de infância, meus filhos. Estamos no jardim do lar, competindo-nos saber que as flores são sempre belas, mas que a vida não pode prosseguir sem as bênçãos dos frutos. Por onde andarmos no mundo, receberemos muito alvitres da mentira venenosa. É preciso vigiar o coração, Joãozinho, valorizando as bênçãos que Jesus nos envia. Admirei, então, profundamente aquela bondosa mulher que se dirigia à filha mais velha como amiga, às filhinhas mais novas como mãe, e ao filho orgulhoso como instrutora sensata e ponderada. E fixando o relógio, dirigiu-se à primogênita: Joaninha, minha filha, ore agradecendo ao nosso nome. Nosso horário está findo. Então, nessa passagem muito interessante aqui do livro Mensageiros, a gente consegue ver como que procede todo o ambiente que envolve o evangelho no lar. Então, aqui a gente tem a oportunidade de ver, né, uma família, né, da qual já não tem a companhia material do pai, mas que tem na mãe a sua fortaleza. E ela, com é, muito sábia, né, muita sabedoria, ela consegue instruir os seus filhos naquilo que é realmente importante. E aí a gente pode notar que cada filho tem a sua forma de entendimento, né? As filhas com uma profundidade maior nos temas espirituais e o Joãozinho, né, o filho, com fortes dificuldades de entendimento e de esclarecimento. Para isso a mãe adota figuras diferentes, né, conforme o entendimento dos filhos. E aí serve de um exemplo para nós também,
utilizarmos dessa sabedoria de que cada filho merece um tratamento especial, adequado, né, individual, sempre com muito amor e carinho, mas de acordo com a necessidade de cada um. E a gente pode ver também nesse episódio como que ao ter um ambiente de oração, de reunião familiar em torno, né, da palavra de Jesus, no caso ali a abertura do Novo Testamento, como que a gente atrai para o nosso ambiente a companhia de espíritos valorosos, né? Aqueles espíritos que estão nos auxiliando no nosso processo aqui no plano terrestre. E ao mesmo tempo acaba afastando aqueles espíritos que acabam nos prejudicando de alguma forma, né? Seja com sugestões ou nos colocando dificuldade de entendimento. Então, com esse exemplo, né, a gente tem também a mensagem, né, do André Luiz, dizendo que toda vez que se ora num lar, prepara-se a melhoria do ambiente doméstico. Cada prece do coração constitui uma missão eletromagnética de relativo poder. Então ele fala aqui como é uma melhoria do ambiente, como se fosse uma limpeza da nossa casa, mas não física, mas sim espiritual. Assim como a gente faz a nossa limpeza, a faxina semanal, precisamos também fazer a faxina espiritual com o mesmo rigor e a mesma frequência. Aos pais tem o dever de orientar a criança desde os seus primeiros passos, no capítulo das noções evangélicas. Então, essa é uma das missões, né, que compete aos pais, de já desde cedo direcionar os filhos, né, diante do conhecimento, do aprendizado que Jesus nos trouxe. Então, constitui, né, uma obrigação aos pais conduzir os filhos no caminho do bem. Esse é o recado que Emmanuel está nos dando. Jesus no lar. Então, quando o evangelho penetra no lar, o coração abre mais facilmente a porta ao mestre divino. Então, o amigo celeste passa a controlar as paixões e corrigir as maneiras e a inspirar as palavras, habilitando o aprendiz a traduzir-lhes os ensinamentos eternos através das ações vivas, com as quais espera o Senhor estender o divino reinado da paz e do amor sobre a terra. Então, olha que rico, né, essa frase. Então, falando, né, de que através da oração, né, do compartilhamento dos ensinamentos de Cristo no nosso lar, a gente começa a corrigir as nossas atitudes, inspirar as nossas palavras no sentido do bem, né, e através desses ensinamentos a gente começar a estender aquilo que é o legado de Jesus, né, na Terra, que é amor e paz. Então, aos evangelizadores do lar, que nada mais são que os pais, né, os responsáveis das crianças e dos jovens na falta desses pais. Né? Então, privar os filhos das lições evangélicas constituirá um grave erro por parte dos pais. Instruir as crianças no Evangelho de Jesus não é missão exclusiva para evangelizadores das crianças nos centros espíritas, pois essa tarefa também deverá ser executada pelo pai e pela mãe, aproveitando plenamente os momentos preciosos do culto, com responsabilidade, carinho, compreensão e paciência. Neles, os genitores responsáveis têm uma grande e abençoada chance de exercitar-se no esclarecimento espiritual aos filhos queridos. Então, Walter Barcelos, no livro Educadores do Coração, nos dando essa mensagem importante, né? Esse ponto de atenção da qual todos nós pais devemos nos lembrar, né? De aproveitar o momento do Evangelho no lar para colocar exemplos, né, a serem seguidos pelas crianças à base do Evangelho. Crianças de condição normal, sem apoio doméstico, são quase fronteiriças da delinquência infantil, e auxiliá-las a tempo é frustrar a perturbação e anular o crime no nascedouro. O culto do Evangelho é a porta de luz aberta para ampliação e enriquecimento do diálogo evangelizado entre pais e filhos. Então, privar as crianças desse conhecimento tão nobre, né, é deixá-las, né, para que a vida ensine.
E aí, como fala ali, né, é uma porta aberta para a delinquência, né, para a ociosidade, para o desvio de valores que não são aqueles que realmente importam para a nossa vida. Então, tá aí mais uma orientação a todos os pais. Então, explicando exatamente o que é o culto do Evangelho no lar, né? Então, é o estudo do Evangelho de Jesus em reunião familiar. Permite a ampla compreensão dos ensinamentos de Jesus e a prática desses no ambiente em que vivemos. Amplia-nos o conhecimento do Evangelho para oferecermos com mais segurança. Orienta as famílias para uma conduta cristã, finaliza as perturbações, predispõe a paz, aumenta o conhecimento e a coragem. Auxilia-nos a conviver na família, atrai para o convívio doméstico espíritos superiores e o ambiente torna-se posto avançado da luz. Então, né, constitui, né, no momento da qual a família faz a oração em conjunto, sem precisar se deslocar do lar, porque é exatamente no lar que precisa acontecer essa oração. Então não é numa igreja, não é no centro espírita, não é na rua, é no lar, onde a família vive, onde estão as companhias espirituais, é que precisa haver esse momento. E aí, a partir do momento que começa a ter o esclarecimento e todos aqueles benefícios que a gente citou ali, a gente começa a finalizar as perturbações, aumentar a confiança em Deus, aumentar o companheirismo, aumentar a harmonia do ambiente doméstico. Então, família realizando o culto no lar e sendo amparado pelos mentores. A gente abre a porta, né, para os nossos mentores espirituais nos auxiliarem. A comunidade sendo amparada pelas emanações. Então, a gente pode ver que nem só a nossa família é beneficiada, mas também os nossos vizinhos, com toda aquela energia positiva sendo gerada. A gente pode ver no desenho, né, que a gente, conforme vai tendo uma disciplina, a gente vai atraindo a companhia de espíritos superiores que vão nos auxiliando. E a gente vê também um auxílio àqueles espíritos sofredores que estão em dificuldades. Então, o roteiro para o culto do Evangelho no lar, né? Escolher um dia da semana e o horário fixo para a reunião familiar. Faça a leitura de uma mensagem, profira a prece inicial, faça a leitura do Evangelho de Jesus, e aí a gente orienta, né? Uma sugestão é que se adote o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Para auxiliar no esclarecimento das mensagens, sempre à luz do Espiritismo. Estabelecer o diálogo fraterno de modo a todos que possam participar, então interpretar de uma maneira produtiva, né, aquela mensagem que foi dita, e depois, né, retornar à prece e à fluidificação da água. Quando a gente tem a companhia das crianças, né, a gente precisa direcionar esse momento para que elas participem. É importante que elas tenham a consciência do que está acontecendo e tenha a participação delas para que isso acabe virando um hábito. Então, os pais espíritas não podem afastar seus filhos pequenos do culto doméstico, julgando que eles não entendem as leituras. O que os pais devem fazer é não criar um culto para adultos, e sim programar um mais próspero para as crianças com leituras adequadas ao seu nível mental, usando livros infantis condizentes com a idade das crianças. Então, para isso a gente tem algumas sugestões de obras infantis, e a gente procura através dessas obras infantis exemplificar bons comportamentos, bons pensamentos para as nossas crianças e nossos jovens. Lembrando que a gente tem na nossa casa espírita a atividade da Escola de Evangelização Infantil, que nesse momento de pandemia está acontecendo de maneira online, né, mas que acontece de 9h40 a 12h30, e da qual as crianças têm a possibilidade de aperfeiçoar o seu conhecimento da doutrina espírita e em convivência em grupo exercitar. E aí já finalizando, a gente sempre tem a mensagem positiva de hábitos felizes no lar. Intensificar os recursos do afeto, compreensão e boa vontade para os afins mais próximos que não lhe compreendam as ideias. Imprimir em cada tarefa diária os sinais indeléveis da fé que nutre a vida.
iniciando todas as boas obras no âmbito estreito da parentela corpórea. Perdoar sem condições aqueles que não nos correspondam às esperanças. Então, no livro Conduta Espírita, mensagens valiosíssimas para levarmos conosco. E a gente encerra, né, com a imagem e com a mensagem de Jesus. Pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei a porta e ela vos será aberta. E qual pai dentre vós, que seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também se lhe pedir peixe, lhe dará uma serpente? Então, mais uma vez, Jesus nos mostrando que quando a gente buscar de coração, receberemos, mas que precisamos saber o que estamos pedindo. Pedir aquilo que realmente é importante. Não simplesmente bens materiais e facilidades para as nossas dificuldades. Então assim a gente agradece a companhia de todos. Sempre estamos à disposição no WhatsApp para responder qualquer dúvida que tenha sobre o tema. E assim nós encerramos essa aula e convidamos todos a que estejam juntos conosco na semana que vem. Então, obrigado, Mestre Jesus, aos nossos amigos que nos auxiliaram nesse processo de esclarecimento. Obrigado por tudo e que mantenha o nosso lar com paz, com harmonia, com todos se respeitando e buscando sempre praticar os valores que Jesus nos falou. Obrigado e que assim Então, seja. meus irmãos, nesse instante nós vamos dar início ao passe coletivo. Então eu peço que todos se sentem de forma confortável, descruzem os braços e as pernas. E vamos fechar os nossos olhos e nos lembrarmos da imagem de Jesus. Jesus nos prometeu que onde estiverem reunidas 2 ou mais pessoas, Ele aí estaria. Então Jesus está conosco. Tranquilizemos o coração, respiremos calmamente, oremos com fé. Divino amigo Jesus, temos certeza de Sua presença entre nós. Abençoa-nos, Senhor, nesse instante, iluminando os nossos pensamentos, a fim de que possamos estar em harmonia com o universo e com a presença amorosa de Deus, nosso Pai. Sê conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Meus irmãos, mentalizemos nesse instante uma cachoeira de águas limpas e cristalinas, vindas do amor de Deus, nos banhando. Derramam-se em nossas cabeças, descem pelos ombros, banham todo o nosso ser, nos trazem paz, serenidade, equilíbrio, limpam todas as impurezas, pacificam nosso ser. Sintamos estas águas nos banhando, nos limpando. Graças a Deus. Meus irmãos, mentalizemos o sol, irradiando luz que penetra suavemente em nosso corpo, raios que renovam nossa alma. Mentalizemos Jesus como sol diante de nós. Sua luz, seu calor nos envolvem. Sintamos as energias de cura que emanam de Jesus em nossa direção. Ele ouve as nossas preces. Confiemos no Senhor. Seu amor é infinito e nos acompanha, nos protege, nos oferece
tudo o que necessitamos. Confiemos em Jesus. Ouçamos sua voz amiga. Não vos deixareis órfãos. Graças a Deus, Senhor Jesus, agradecemos, amigo querido, pelas energias salutares desta noite. Conserva-nos, Senhor, na tua paz. Abençoa o nosso retorno aos lares. Guarda-nos contigo, Senhor Jesus. E em seu nome, Mestre querido, nós pedimos a tua autorização para encerrarmos os trabalhos desta noite. Graças a Deus. Que Deus seja louvado.